Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 24 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo. E lógico, hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, não poderia deixar de dar o meu recado, usar o meu gorrinho tradicional dessa data que eu uso todos os anos e lembrar a todos vocês que eu sei que esse ano foi um ano difícil, a Ucrânia viu essa absurda invasão russa, uma invasão que não apenas agride ao povo ucraniano, mas agride a todo o mundo livre, né? Todas as pessoas que anseiam por um mundo em paz. É um absurdo completo essa invasão. Além disso, aqui no Brasil, a gente teve a eleição de um corrupto socialista para a presidência do Brasil, que certamente trará muitos problemas para o nosso povo, mas eu tenho certeza que nós vamos superar tudo isso. É por isso, nesse momento de adversidade, que é importante a gente estar unido com nossa família, com nossos amigos, porque a gente vai ganhar no final, mas a ajuda dos outros é fundamental. A ajuda de quem é próximo a nós é fundamental. Um Feliz Natal para todos vocês. Infelizmente, eu não tenho boas notícias para começar essa reportagem. Aqui em Kherson, os russos fizeram alguns ataques bastante fortes a alvos civis, nenhum alvo militar na região. A gente já tem por hora 7 mortos e 20 feridos. Além disso, a gente teve uma tentativa ucraniana de atingir um depósito de óleo aqui na Crimeia, mas que não teve grandes consequências. E tivemos uma grande movimentação de tropas ucranianas aqui no norte de Luhansk, indicando que pode estar havendo uma ofensiva mais firme aqui na região em direção a Svatov, né? Tem gente falando que Sofivka e Pidykuyshansk já teriam caído para os ucranianos já teriam retomado essas cidades, mas isso não está confirmado ainda, né? O que está confirmado é que Lukashenko está indo hoje a Moscou visitar o Putin, né? Vocês lembram, o Putin foi a Minsk, a capital de Belarus, há poucos dias atrás, e agora o Lukashenko, em menos de 5 dias, já retorna essa visita, indo ele visitar o Putin em Moscou. O que essas duas figuras do mal estão tramando, né? Vamos falar sobre isso, vamos ver esses assuntos em detalhes, esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Jonathan0406 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, infelizmente isso daqui é a cena nessa véspera de Natal, lá em Kherson, no centro da cidade. Vários mísseis foram atingidos, foram jogados a esmo pelos russos, porque não existe nenhuma instalação militar ali, não existe nenhum alvo, nem alvo de infraestrutura não tem. Foi justamente só jogar mísseis em pessoas civis, atingiu várias ruas da cidade, vários prédios. Essa daqui eu estou mostrando uma imagem só, porque foi a única imagem que eu consegui sem aparecer corpo de ninguém aqui, porque justamente se eu fizer isso, o YouTube desmonetiza o meu vídeo, né? Mas tem várias imagens, muito triste, já são 7 pessoas mortas neste momento que eu estou falando, ainda a coisa está acontecendo, tá? Isso aconteceu há poucos minutos atrás, então pode ser que esse número ainda cresça, mas por hora são 7 mortos e 20 feridos, incluindo crianças. É realmente uma coisa muito triste isso daqui. E totalmente sem propósito, né? É aquela coisa, aquela visão russa de só causar dor mesmo, já que eu tô na merda, eu vou deixar o outro na merda também, causando dor. Só isso. Nenhuma estratégia militar, nenhum objetivo discernível, né? Bom, ontem os ucranianos tentaram um ataque nessa região aqui da Crimeia, num depósito de combustível. Eu vou tocar o vídeo aqui pra vocês, é um vídeo curtinho. Бля, беспилотник нахуй, смотри, бля, хуй его не видно. Тихо, тихо. Ебать. Смотри, летит еще один, смотри, смотри. Olha o barulho, não parece aquele barulho de mobilete, né? Aquele ciclomotorzinho pequenininho? Justamente é dos drones iranianos. Mas isso aqui está atacando um alvo na Crimeia. Será que os ucranianos têm alguma coisa similar? Сейчас будет, смотри, смотри, сука, ебать. О! Defesa antiaérea. О, ебать! Deu para ouvir uns tiros, né, que seria provavelmente a defesa antiaérea tentando acertar esse drone, e uma explosão. Essa explosão, se isso aqui era um depósito de óleo, não deve ter acertado, porque a explosão seria muito maior, né, seria muito mais visível. Aparentemente foi mesmo a defesa antiaérea que derrubou esse drone. A gente não tem mais informações, seria nessa região aqui
aqui na Crimeia, né? Bom, vamos falar sobre a linha de frente da batalha, o que tem de novidade, porque tem algumas novidades aqui no norte, né? Aqui o Defmon traz a thread dele, sempre muito completa, falando sobre esses avanços todos aqui. E ele lembra que, olha só, ele está colocando aqui que Sofívica já está sendo ameaçada diretamente pelos ucranianos, bem como Kuzemivka já há algum tempo. Mas existem relatos de que até Pidkuichansk, que essa outra cidade aqui, também estaria sendo alvo dos ucranianos. E se isso for verdade, realmente significa que essa frente avançou, né? Porque a situação aqui tem sido sempre Kuzemivka, que é onde está a principal base russa aqui, e Kolominika aqui, que de vez em quando também os russos avançam ou tentam avançar para cá. Então, essas cidades aqui que têm feito a linha de frente, realmente onde está a disputa. E repara aquilo que eu mencionei para vocês, né? Essas cidades aqui caindo, abre-se um corredor aqui para Svatov, né? Não tem mais nenhuma grande cidade aqui nessa região. Existem alguns pequenos vilarejos, algumas pequenas localidades aqui, mas nada significativo, né? Essa aqui é a última linha de defesa dos russos mesmo antes de Svatov. E aparentemente teve muita movimentação aqui. Eu vou trazer até para vocês uma visão aqui do canal Reporting from Ukraine, que indicou o seguinte: ontem, na verdade, os russos tentaram avançar aqui em direção a essa floresta aqui em Liman Pershi, aqui nessa região aqui. Conseguiram até avançar alguma coisa, mas os ucranianos foram rápidos ao deslocar tropas para cá, e no final das contas, os russos conseguiram até avançar alguma coisa por aqui, mas não muita coisa, né? E os ucranianos, em troca, conseguiram avançar bastante nessa região aqui, justamente tomando o efeito de que os russos estavam focando no lado de cá, tentando uma nova frente por aqui, né? Então você vê aqui, realmente houve uma entrada grande aqui, e isso deve ter fragilizado tanto Kuzemivka, que é um ponto muito importante aqui de defesa russo nessa região. Eles estão falando aqui naquele vídeo, né, que Krivoshnivka, que é essa região aqui, teria também sido tomada, também Pidkuichansk, teria sido tomada aqui pelos ucranianos. Está vendo aqui, chegando a Pidkuichansk aqui. Então, isso aqui fragiliza a defesa russa nessa região aqui e pode realmente indicar uma quebra nesse fronte russo nessa região. Se isso se confirmar, isso realmente é uma notícia muito boa para os ucranianos e muito ruim para os russos. Mas isso tudo aqui chegou de ontem para hoje e a gente não tem ainda evidência de foto ou de qualquer coisa mais séria, então convém a gente aguardar antes de comemorar isso daqui. A indicação é que está havendo muita movimentação aqui, né? Aparentemente o solo está começando a congelar e as coisas estão começando a acontecer no inverno lá na Ucrânia. Por exemplo, aqui mais ao sul, um pouquinho, né, próximo a Kriminá, ele coloca aqui que houve tentativa russa de avançar em Plochanka, Makivka, Chervonopopivka e Dibrova, né? Então, em princípio, não tem grandes mudanças em relação ao que a gente tinha visto ontem aqui, essa linha da frente. Os ucranianos estão tentando retomar Plochanka aqui, Chervonopopivka também, né? E, enfim, e tudo isso no objetivo de chegar a Kriminá aqui, onde realmente deve ser a principal batalha na região. Uma coisa que ele coloca aqui é a grande questão sobre Dibrova, né? Dibrova, essa cidadezinha aqui, é um vilarejo, tá? É muito pequena Dibrova. E o que acontece? Ela, em tese, ainda estaria com os russos, mas repara como que, mesmo nesse mapa aqui, eles já dão Dibrova como território contestado, não está mais na mão dos russos, apenas Kuzmin, né, ainda estaria na mão dos russos. E lembrando que também aqui essa área vermelha que está aqui, a gente sabe que os ucranianos já avançaram bastante aqui, já estão chegando bem próximos de Kriminá aqui pelo sul, né? Agora, essa questão sobre Dibrova, se está na mão dos russos, dos ucranianos, é uma questão que tem se arrastado aí, e ele coloca como evidência isso daqui, ó, uma batalha que teve no oeste de Dibrova, ou seja, os ucranianos foram atacados por drones russos e artilharia no oeste de Dibrova. Então, na visão dele, ele acha que Dibrova ainda está nas mãos dos russos, tá? Ele acha que ainda está na mão dos russos. Os ucranianos estão chegando próximos a Dibrova, certamente uma área contestada, né? Mas não dá para dizer ainda
que Dibrova estaria nas mãos dos ucranianos, né? Aqui, ó, dá para ver que nessa imagem aqui, né, que teria sido aqui aquele ataque que ele está mencionando. Então, muito provavelmente os russos ainda estão em Dibrova, apenas os ucranianos estão chegando na cidade agora, né? Aqui em Bakhmut ele não traz nenhuma grande novidade, né? A gente sabe que está havendo uma ofensiva ucraniana aqui na região leste da cidade. A gente não tem detalhes ainda, então vamos aguardar para ver esse caminho, né? Ele coloca aqui uma thread de imagens ali da região de Bakhmut, justamente para dizer aonde que está cada coisa aqui na linha de frente. Segundo ele, a linha de frente é realmente essa que ele está mostrando aqui, né? E finalmente em Donetsk também não teve nenhuma grande mudança, novamente, né, tentativas russas de avançar, sem nenhuma grande mudança. O único lugar mesmo do front que fez alguma diferença de ontem para hoje foi lá no norte, em Svatov, né? Bom, o Arestovich fez mais uma live ontem, como sempre tem algumas informações interessantes aqui, né? Ele fala que continua da mesma forma a linha de frente lá no norte, em Luhansk, né? Mas que continuam havendo batalhas táticas lá bastante sangrentas, né? Mas muito mais coisas acontecem em Bakhmut, né? As perdas russas são 7 vezes mais altas que as ucranianas em Bakhmut. Isso aí é porque muita gente fala que não, que os ucranianos estão perdendo também muita gente em Bakhmut, e é verdade, está morrendo muito ucraniano, infelizmente, mas a verdade é a seguinte, quem ataca sempre tem a pior situação, né? E se você considerar que o Wagner tem usado justamente aqueles presidiários recém-conscritos, né, o pessoal que não tem experiência, é um pessoal que eles não consideram muito valoroso, eles acabam perdendo em número muito mais. Mas lembra, a gente falou até sobre um vídeo que recentemente saiu dos ucranianos ali em Bakhmut, né, que essas perdas russas enormes, no final das contas, não fazem diferença para eles, porque como eu falei, é ex-presidiário, é gente que ele tirou da prisão para botar ali, então essa pessoa morrer não vai fazer nenhuma diferença, ao passo que, embora morram muito menos ucranianos, os poucos que morrem acabam fazendo muita diferença, né? Acabam tendo uma importância muito grande no final das contas, né? Ele fala sobre a explosão ontem que matou vários funcionários da FSB, né? Aparentemente 2 funcionários, e como isso tem o impacto de desestabilizar as forças russas ali na região. Ele fala sobre a situação em Belarus, mas isso a gente vai falar em mais detalhe mais adiante. Eu não vou mencionar isso agora, mas ele chega à mesma conclusão aqui, que não vão fazer nada sério, né? Ele coloca aqui, por exemplo, que mesmo que eles resolvam atacar, eles têm no máximo 10 BTGs de conscritos novatos. Não tem nada... compara isso com os 17 BTGs da elite do exército russo que eles usaram em 24 de fevereiro e não conseguiram tomar Kiev. Então, esses 10 BTGs não teriam nenhuma chance. O máximo que eles podem fazer é jogar algumas pessoas na linha de frente para morrer, para manter o exército ucraniano ocupado na região, né, para desviar forças para ali, mas sem nenhuma chance de conseguir nada significativo, né? Ele fala aqui sobre os kits JDAM. Assim, uma outra coisa que ele fala aqui engraçada é a seguinte, né? Segundo o Washington Post, saiu uma reportagem que os Estados Unidos só conseguem manufaturar em um ano a quantidade de artilharia, né, de obus que a Ucrânia usa em apenas 2 dias, né? E ele fala que isso é uma idiotice, porque se isso fosse verdade, a gente já estaria há muito tempo sem munição. Não é bem assim, não. Eles conseguem fabricar muito mais, e não é só Estados Unidos, tem várias fábricas na OTAN para produzir esse tipo de munição, né? E, além disso, ele está dizendo aqui sobre o JDAM, que é aquele kit de conversão que permite tornar uma bomba inteligente, né, uma bomba burra, uma bomba que não tem orientação por GPS, em uma bomba com orientação por GPS, e que isso pode ser algo que mude fundamentalmente essa guerra, pode ser tão impactante quanto o HIMARS, se a gente conseguir converter um número grande de bombas, né? Mas é lógico, existe todo um desafio nisso daqui, porque não apenas é ter as bombas, conseguir aplicar o kit americano às bombas que você tem na Ucrânia, e além disso tem que adaptar os bombardeios, né, os aviões, para lançar esse tipo de bomba. Então não é uma coisa fácil, mas realmente se isso conseguir sair do outro lado, vai ser algo que vai fazer muita diferença, né? E ele diz aqui que acabou de ser aprovado, né? A gente vai falar sobre isso mais adiante também, mas acabou de ser aprovado aquele pacote lá de 1 trilhão, a PEC da transição lá do governo Biden,
incluindo 44 bilhões de assistência para a Ucrânia, sendo 24 bilhões em assistência militar, né? E segundo ele aqui vai ter um monte de coisas, de surpresas agradáveis ao longo do ano que vem, né? Vamos ver realmente se vem aí o que vem de armamento a mais nessa guerra. Bom, tem alguns bate-papos dos russos no Telegram que acho que vale a pena colocar isso daqui, né? O comandante do batalhão Vostok, né, o Khodakovsky, ele colocou uma coisa aqui meio... uma mensagem filosófica para os soldados dele, mas eu não sei não, ficou meio ruim isso daqui, né? Ele se pergunta aqui, será que nós somos o bem ou somos o mal? Nós certamente estamos trazendo o mal, isso é um fato, né? Ele fala assim, não, mas a gente tem que, o que a gente está querendo? A gente quer o bem no longo prazo e coisa e tal, e né, os ucranianos têm que ser convencidos de que o mal que a gente está fazendo agora, na verdade, vai significar o bem mais adiante. Que diabo de coisa torta esse cara, mas o cara admite, não, nós somos o lado mal dessa história. Pronto, pelo menos ele está sabendo disso. E um outro canal russo de Telegram, o Starship Eda, já está falando sobre atacar a Polônia, porque a Polônia, afinal, não tem o direito, isso daí foi uma concessão da União Soviética, a Polônia, que não deveria existir, coisa e tal. Repara como é que é o mesmo papo que eles usam para a Ucrânia, né? No final das contas, esse pessoal é maluco, né? Eles acham que existe esse negócio de briga territorial, e a grande coisa nessa história toda aqui é o que eu falo, o mundo superou esse tipo de coisa. Hoje em dia a economia é muito mais importante do que conquista territorial. Você pode até imaginar que no passado, né, fazia uma diferença enorme. Se um governo controlava uma área, ele controlava toda a riqueza daquela área, ele se beneficiava daquela área, então ele conseguia mais riquezas aumentando o seu tamanho. Hoje em dia isso se tornou irrelevante. Fazer comércio, você faz muito mais riqueza, você traz muito mais vantagem do que ficar com esse negócio de expansionismo. Infelizmente ainda tem pessoas com esse tipo de mentalidade, né? É claro, a existência da Polônia como um Estado independente é um grande erro geopolítico, né? Polônia é Rússia. E não tem nada além disso, né? Não precisamos listar as razões por quê. Pois é. Esse pessoal não raciocina muito bem não, né? Mas enfim, aqui o Instituto para o Estudo da Guerra, eles trazem aqui algumas informações, principalmente sobre o que eles chamam um Most Dangerous Course of Action, ou MDCOA, que seria uma invasão pelo norte da Ucrânia visando Kiev, né? Então eles falam aqui que os russos estão planejando esse tipo de coisa, ou imaginando esse tipo de coisa, porque eles estão vendo que não conseguem avançar no sul, né? Não estão conseguindo avançar a linha de frente. Fatalmente todo o esforço russo de guerra vai acabar em fracasso, uma vez que eles não estão conseguindo avançar e nem manter a linha defensiva. Então resta para eles a única possibilidade de tentar tomar Kiev, porque se eles tomarem Kiev, derrubam o governo ucraniano e aí sim ganham a guerra no final das contas, né? Enfim, isso é um papo que eles estão falando há muito tempo e com esses encontros entre o Putin e o Lukashenko, a coisa está se tomando corpo, né? Está aumentando de importância, mas eles chegam à conclusão, a mesma conclusão que chegou ali o Arestovich. No final das contas, a chance disso funcionar é muito pequena, justamente porque, no final das contas, eles tentaram isso no dia 24 de fevereiro, no momento em que eles tinham o fator surpresa, que a Ucrânia não estava preparada para isso, eles tinham as melhores tropas, com melhor equipamento, tudo, e não conseguiram. Imagina agora, né? Seria realmente muito difícil esse tipo de coisa. O máximo que eles podem esperar é justamente segurar uma parte do exército ucraniano, apesar de que existem sim, a Ucrânia tem mantido várias tropas aqui na região para evitar avanços por aqui pelo norte, né? Inclusive com várias obras de engenharia para evitar avanço rápido, né? Tem um muro sendo construído aqui no oeste, tem várias trincheiras feitas aqui entre Belarus e a Ucrânia. Enfim, essa região toda aqui está bastante protegida no final das contas, né? Como a gente falou, o presidente Lukashenko foi para Moscou nessa manhã. Ele deve se encontrar, ele deve ter vários encontros com o Putin, né, ao longo aí dos próximos dias. Parece que também tá marcado um encontro para o dia 26 ou 27 em São Petersburgo. Enfim, eles estão conversando sobre o tal Plano X, que é justamente a mesma coisa que o Instituto para o Estudo da Guerra chamou MDCOA aqui, que seria um curso de ação muito perigoso, né?
um curso de ação realmente crítico, né? E estão planejando isso daí. Aqui ele fala sobre 3 batalhões que foram enviados de Belarus para a borda da Ucrânia, né, para a fronteira com a Ucrânia. São batalhões da 2ª Divisão de Rifle Motorizado e do 1º Exército de Tanques. Essas divisões foram enviadas para a fronteira, em tese, para fazer exercícios. São exercícios e inspeções, ou seja, não tem nada de avanço, mas é aquele negócio, né? Uma vez que está tudo ali na beiradinha ali, pode ser que façam alguma coisa. Vamos ver em que momento que vai ser essa tentativa. Uma coisa que o pessoal coloca aqui também, que uma possibilidade que existe, é justamente os russos e belarussos aqui da região fazerem mesmo ataques em algumas regiões aqui, mesmo sabendo que vão perder os homens, que vão perder equipamento, com a ideia só mesmo de desviar a atenção, né? Forçar o exército ucraniano a botar forças ali, a se preocupar com aquela região, e mesmo sabendo que vão perder tudo aqui, que vão morrer todas as pessoas que tentarem, todos os soldados russos, né? Isso para os russos não quer dizer muita coisa. E essa é a mesma opinião do Serviço Secreto Ucraniano. Eles dizem que essas atividades militares em Belarus têm o objetivo apenas de distrair os ucranianos da zona de guerra, que de fato eles não têm capacidade de fazer um ataque significativo ali, né? E essa matéria aqui no jornal ucraniano também coloca justamente o Putin como enfrentando essa última chance dele. Talvez ele esteja vendo essa tentativa de ataque, esse plano X ou essa MDCOA, como sendo a última alternativa que ele tem nessa guerra para tentar chegar a alguma coisa, nem que seja forçar uma negociação e coisa e tal. E ele coloca isso daqui que seria realmente... Por quê? Porque os russos estão sendo destruídos lá na linha de frente, né? Mesmo os conscritos novos chegaram em grande número e coisa e tal, mas não conseguem avançar. Fica aquele desespero para tentar tomar qualquer cidade, fazer qualquer coisa, mas não conseguem avançar nada. Então ele está depositando talvez as últimas esperanças nisso daí, né? E mais do que isso, ele quer tomar alguma cidade, pelo menos em alguma situação, para tentar mostrar serviço, né? É o mesmo objetivo do Grupo Wagner, segundo o Serviço Secreto Ucraniano, né? Essa entrevista do chefe da inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, né, do Serviço Secreto Ucraniano, ele fez uma reportagem, né, com o New York Times e falou também isso. Ele falou essa questão aqui sobre Belarus e falou também isso daqui, que na verdade o Grupo Wagner está ditando a estratégia da Rússia na região de Donetsk, e é uma estratégia meio desesperada de tentar pegar alguma cidade a qualquer custo, né? Eles estão querendo pegar Bakhmut a qualquer preço para poder justamente se distanciar do exército russo, dizer que eles conseguem avançar enquanto o exército russo não consegue, o que, lógico, do ponto de vista estratégico, é uma besteira enorme, né? A boa notícia hoje é que a Câmara dos Estados Unidos aprovou o pacote de suporte à Ucrânia lá nos Estados Unidos. Lembra que a gente falou, né? O Zelensky foi lá para ajudar na aprovação desse pacote, acabou tendo o voto de 225 parlamentares contra 201, 216 democratas e 9 republicanos votaram a favor do pacote, né? Então vai ter aí o apoio de 45 bilhões de dólares para a Ucrânia ao longo do ano que vem, e mais do que isso mostrou a força aí do governo americano para aprovar esse pacote, né? Eu acho engraçado isso, que na verdade a maior parte dos parlamentares, aqui no Brasil também, né, a maior parte do Congresso é de oposição ao Lula, mas também aprovou o pacote lá. Na hora de gastar dinheiro do povo, meu amigo, esse pessoal não tem problema, eles não sentem dificuldade nenhuma de gastar dinheiro, né? Mas pelo menos no caso da Ucrânia estão gastando com uma coisa que é importante, ao contrário aqui do Brasil. E o Putin fez de novo a mesma coisa, né? Já é a 3ª ou 4ª arma que os americanos ameaçam dar para a Ucrânia. Aí o Putin fala que não, que se der essa arma para a Ucrânia, que vão haver consequências, que não sei o que lá, que isso é uma escalada, que nós vamos ter que responder com ataques e não sei o que lá, que talvez seja o fim do mundo. E aí os Estados Unidos dão a arma para a Ucrânia e o Putin fala, na verdade a arma não é tão importante assim não, deixa para lá. Falou isso com os Javelins, falou isso com HIMARS, falou isso com um monte de mísseis e baterias. É sempre a mesma coisa. Não pode, se der vai ser... Se der a gente vai responder, hein? Se der a gente vai voltar, vai atacar, vai fazer um ataque nuclear e coisa e tal. Aí dá a arma, não pode. Aí, ou seja, veja, é mais um argumento para dar também os ataques, pô. Dá o míssil de uma vez. Ah, mas a Rússia está falando que vai retaliar e coisa e tal. Vai nada. O Putin vai falar a mesma coisa de novo. Não, que não,
Não é tão importante assim, não, deixa para lá, né? Por quê? Ele sabe que não tem a opção de fazer nada contra a OTAN. Se ele fizer um ataque nuclear qualquer, ele destrói a Rússia. No dia seguinte não tem mais Rússia, né? Dia seguinte eu não diria, mas em pouco tempo não tem mais Rússia, porque certamente a retaliação seria muito forte, né? Enfim, mais uma amostra que Putin ladra, mas não morde, né? Essa reportagem aqui do Wall Street Journal, ela tem um argumento bem interessante, né? É algo que a gente já sabe, tá? Eu já fiz até vídeo sobre isso no início da guerra, né? Que é justamente o fato de que o Putin, ele tem se isolado, ele virou ele se cercou de yes men, né? De pessoas que falam sim para ele, que só elogiam, que nunca criticam, que nunca trazem más notícias para ele, e com isso ele fica numa bolha totalmente isolado da realidade. Ele não está entendendo, ele ainda acha que essa campanha está indo bem, justamente por quê? Porque ele não assiste a internet. O Putin tem isso de achar que acessar a internet vai entregar a posição dele ou alguma coisa assim, então ele não assiste a internet. Ele confia todas as decisões dele no que falam esse grupo pequeno de pessoas próximas a ele, né? E por isso ele está errando tanto no final das contas. O que é curioso nessa história toda, né? A gente já sabia disso, a gente já sabe que o Putin tem essa estrutura, não é por outro motivo que ele achou que essa invasão seria algo fácil, que ele conseguiria conquistar a Ucrânia facilmente. Mas, enfim, um ponto curioso aqui que eu quero trazer é justamente isso, né? Que a internet, com todas as falhas que ela tem, com um monte de fake news, com um monte de propagandista russo falando besteira, com um monte de coisas erradas que acontecem na internet, as pessoas às vezes não se dão conta de quanta informação a gente tem hoje muito fácil de obter na internet. Tem algum lado negativo, tem algumas coisas ruins? É lógico que tem, mas é o que eu falo, é muito mais positivo. Uma pessoa como Putin abrir mão de acessar a internet diretamente, de pegar suas notícias diretamente da internet, limitar essas notícias a um pequeno grupo que dá essas notícias a ele, ele está ficando em uma desvantagem enorme em relação a qualquer pessoa no mundo, né? Em relação à Ucrânia principalmente, no final das contas. Mas isso mostra uma mudança fundamental no nosso mundo. Não tem mundo sem internet mais. A partir de agora, isso mudou completamente a forma como a informação é trafegada, como as coisas, a gente fica sabendo das coisas, né? Você vê o que eu faço aqui, eu pego muitas vezes tweets de soldados, de pessoa que está lá na linha de frente. O máximo que eu faço é pegar o pessoal que já traduziu para o inglês, que fica mais fácil para mim, mas muitas vezes eu pego informações direto dos ucranianos e dos russos também. Dá para traduzir tudo, não é grandes problemas, e a gente não se dá conta da quantidade de informação que a gente tem à nossa disposição. Não é à toa que o Putin está fazendo merda atrás de merda e acha que talvez o plano X dele vai ter algum sucesso. Não tem chance nenhuma isso. Bom, alguns canais de Telegram na Rússia estão dizendo que alguns bancos estão sem dinheiro lá na Rússia, né? Pode ser alguma coisa localizada, pode ser algum banco passando dificuldade. Até aqui a gente não tem informação de que haveria de fato uma corrida aos bancos na Rússia, mas, segundo eles estão dizendo aqui, estão bloqueando cartões de débito e estão desligando máquinas 24 horas, aquelas máquinas de sacar dinheiro 24 horas, né? Então, tem vários aqui falando sobre isso. É lógico que o governo russo está dizendo que isso foi um problema com os computadores, a OTAN atacou os computadores dos bancos, enfim, por hora a gente só tem algumas indicações disso. Então não diria que é um grande problema na Rússia, né? Mas pode ser, pode indicar de fato, né? Corrida aos bancos é algo sempre preocupante em qualquer lugar do mundo, porque vocês sabem, né? Os bancos não têm todo o dinheiro que diz que tem nas contas de todas as pessoas. Então, se muita gente vai sacar dinheiro nos bancos, isso pode mesmo acontecer de faltar dinheiro, né? Do banco não conseguir entregar o dinheiro para as pessoas. E aí não precisa nem ter o problema ainda, basta as pessoas acharem que vai ter o problema, que o problema é causado. Por quê? Se você acha que você vai ficar sem dinheiro, se você acha que o seu banco não tem como pagar o que você tem lá, a primeira coisa que você vai fazer vai ser o quê? Vai tentar tirar o seu dinheiro, né? Se não tem dinheiro para todo mundo, eu vou tentar tirar o meu primeiro. Quem tira dinheiro primeiro ainda se dá bem, ainda consegue recuperar a grana. Quem ficar por último não vai conseguir sacar o dinheiro. Enfim, é um problema sério esse tipo de coisa. Eu não sei se isso está acontecendo lá na Rússia ou se isso daqui é apenas um caso particular de algum banco que está com problemas lá, mas é um sinal preocupante isso, né? Outra coisa, a gente sabe que tem soldados russos vandalizando e roubando lojas
Na Ucrânia, né, infelizmente, isso virou até uma coisa banal, os soldados russos roubarem supermercados e coisa e tal, até porque muitas vezes eles não têm comida e coisa e tal, mas enfim, é lógico que essa violência é grande na Ucrânia, mas a surpresa disso daqui é justamente um grupo de soldados russos que que roubou uma loja na Rússia. Antes de ir para a Ucrânia, eles estão na Rússia ainda, eles invadiram uma loja e roubaram a loja toda, e o dono da loja não pôde fazer nada, por quê? Porque os soldados estão todos armados, né? E isso mostra um outro problema dessa grande mobilização que os russos estão fazendo lá, que é um problema que já foi, a gente já falou sobre isso aqui, mas é um problema muito sério, que é o seguinte: você pega um monte de gente e dá arma para esse monte de gente. Essas pessoas, é aquele negócio, você começa a ter o risco de criar verdadeiros bandos de bandidos no final das contas, né? E não é por outro motivo também que toda vez que houve uma mudança de regime grande na Rússia foi justamente quando voltaram soldados de zona de guerra para Moscou, né? Esse é o grande temor do Putin nesse momento, acabar com essa guerra, esse pessoal todo voltando armado para Moscou. Não costuma acabar bem esse tipo de coisa, né? Você tem, de repente, um monte de gente que não gosta do governo, porque o governo botou eles numa enrascada, e que tem armas, né? Não costuma terminar bem. Bom, tá havendo uma polêmica com o sistema da Emirates de mapa, né? Vocês já viram isso, quando você está no avião, aí mostra o mapa onde está o seu aviãozinho indo e coisa e tal, né? Em que posição que você está. E esse sistema aparentemente está mostrando as regiões invadidas ali em Donetsk, Luhansk, e Zaporizhia e Kherson como sendo Rússia, né? Estão indicando como sendo da Rússia. A gente não sabe se isso foi meramente um descuido da pessoa que preparou o programa, se tem dedo de alguém aí, alguma Russete que forçou esse tipo de coisa. De qualquer forma, é um absurdo. O próprio governo dos Emirados Árabes não reconhece, aliás, governo nenhum no mundo reconhece essa invasão ilegítima das regiões ucranianas, até porque, se um dia isso for aceito, né, acabou, né? Não vamos ter paz mais. Tudo quanto é governo que tem mais arma vai se achar no direito de, não, vou pegar essa região aqui e pronto, né? Então, mesmo o governo dos Emirados não reconhece as áreas como russas. Eu quero crer que foi um engano, né? O cara lá na hora de programar errou e acabou com esse tipo de coisa, né? Uma situação que é preocupante, mais um sinal disso, né? Parece que um diretor do Mossad confirmou uma informação que foi dada pelo general SVR em 14 de novembro, e que o Ebrahim Raisi, né, que é o presidente iraniano, está negociando com Putin exatamente tecnologia e especialistas para criar armas nucleares, né? Ou seja, o temor que a gente tem dessa parceria é justamente isso, né? É lógico, é muito ruim o fato do Irã estar dando mísseis e drones para a Rússia, mas pode ser uma coisa ainda mais temerosa o Irã ganhar armas nucleares da Rússia ou a capacidade de fazer essas armas, né? E finalmente mais um videozinho que foi lançado pela televisão russa para tentar dizer que a Europa está muito mal, a tragédia da Europa e coisa e tal. A gente já viu alguns vídeos desses aqui, chegam a ser hilários, de tão cringe a coisa, né? Então nesse daqui, então deixa eu tocar aqui o vídeo, eu não posso botar o som por causa de copyright, né? Mas basicamente está falando aqui Europa, né? O Natal, olha só, a menininha ganhou um ratinho de estimação, né? Natal de 2021, né? Ganhou um ratinho de estimação, coisa e tal, tá brincando. Aí o Natal de 2022 eles estão sem luz já, né? Porque você sabe, a Europa tá totalmente sem luz, ninguém tem luz na Europa nesse momento, né? Essa é a visão dos russos. Aí o pai, ele tá fazendo todo um esquema ali, ó, para fazer o ratinho andar na rodinha do rato e assim iluminar a árvore de Natal, ó lá. Olha que bacana, todo mundo passando frio, sem luz, mas temos a árvore de Natal iluminada com o ratinho, né? Aí, pior, né? O Natal de 2023, né? Aí a mãe tá lá, já não tem mais nada, tudo quebrado, não tem luz, não tem nada. Aí eles estão comendo uma sopinha ali muito ruim, quando o pai descobre que, olha só, é o lacinho sopa do... botaram o ratinho pra virar sopa. Botaram o ratinho pra virar a sopa do pessoal. Caramba, é muito cringe isso. Esse pessoal não é possível que eles acreditem que isso seja verdadeiro, né? Pô.
Olha, a Europa não está sem luz, não está passando frio. Isso é o que os russos queriam que os europeus acreditassem, justamente para não ajudar a Ucrânia, né? Mas não está sem luz, sem gás, sem aquecimento. Subiu o preço do gás, é verdade, as coisas não estão fáceis. Aliás, no mundo todo está vindo aí uma grande crise econômica, a gente sabe disso, mas, pelo amor de Deus, né? Esse tipo de coisa aqui realmente chega a ser engraçado, cara, no final das contas. É aquele negócio, embora o anúncio seja direcionado para europeus, na prática isso daí é justamente visando a população russa, né? É o governo tentando dizer para os russos assim, olha só, eu sei que a situação aqui tá ruim, mas eles lá estão pior ainda, olha só, olha que beleza, como eles estão na merda, né? É impressionante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.